Olá, meu nome é Cibélia Alves, sou facilitadora aqui do Espaço de Arte Selga, todas as quintas e sextas-feiras, de 9 a meio-dia, de 1 às 4 e de 4 às 7. A nossa proposta de hoje já é uma proposta para a chegada do Natal. É um panô para você colocar, né, na porta, enfeitando já para a chegada do Natal. Elaboramos hoje uma peça que não tem muito o vermelho tradicional, verde e o branco. Foi elaborada com os tons de vermelho e vinho, né? O vinho, o vermelho, com detalhes em dourado. Temos aqui também a mesma proposta, porém de maneira diferente. Verde, né, com dourado e renda trabalhada com pedraria. Então, é o mesmo molde, porém com duas montagens diferentes. Essa daqui, nós vamos trabalhar primeiro, né, que aqui são os coraçõezinhos. Você corta o coração no tamanho no vinho e você vai trabalhar o ponto fantasia. Linha de meada dupla e você vai trabalhar o ponto fantasia para você decorar a sua peça. Sempre aqui na pontinha, ó, a gente faz o ponto de acordo que ele segure, né, a ponta do coraçãozinho, ó. Ele fica aqui abertinho para segurar, para essa pontinha não ficar saindo do lugar. Então, é um ponto reto, em sentido como se fosse um pesponto, um diagonal para a direita e um diagonal para a esquerda. Esse é o fantasia mais usado, porque ele é o mais simples. Mas tem outros modelos também, que eu vou ensinar depois em vídeos futuros, né? Essa forma aqui de você fazer o ponto fantasia, você vai ter que dosar muito bem o tamanho dos pontos, a distância, né? Distância aqui, ó. Tamanho desse ponto, né? Que fica como se fosse o alinhavo. E o tamanho também dos dois pontos retos que vai formar o ponto fantasia. Então, você tem que ter mais ou menos a noção, né, do tamanho, porque senão fica assim, um ponto maior, um menor, acaba desfocando, né, a peça, porque vai chamar muito mais atenção. O ponto que você trabalhar, seja caseado, seja pesponto, seja soleado, você tem sempre que ter um tamanho médio. Médio, que eu falo, para todo tipo de tamanho de peça. Se ela é menor que essa, o seu ponto médio vai ser de acordo com esse tamanho. Se é para essa peça maior, o ponto médio é para o tamanho dessa peça, porque aqui nesse ponto aqui, você não pode fazer ele médio aqui, porque ele não vai aparecer. Então, a peça ela tem que ser proporcional ao ponto que você vai trabalhar, né? Ela é bem pequena, o ponto é pequeno. Ela é maior, o ponto um pouco maior. Depois que a gente trabalha o ponto fantasia, nós vamos recortar essa parte aqui, ó, né? Porque ele é cortado assim, ó. Você risca, ó, tá vendo? Corta e coloca aqui em cima, ó. Depois é que você vai trabalhar desse jeito que está aqui. Depois que você já fez o ponto aqui, a gente vai fazer o sombreado, né? Que é justamente essa beiradinha que vai ficar aqui, ó, de outra cor. Que se você cortar ela rente aqui, não tem visibilidade para o ponto que você trabalhou. E também não vai justificar, né? Você ter tido o trabalho de fazer isso, ó. Aqui, ó, já tem algumas prontas, tá vendo? Dá para perceber exatamente o que foi feito na peça, né? Por causa da cor escura, trabalhado com a linha mais clara,
E essa pequeno sombreado aqui em volta, claro, aí destacou a peça escura que você trabalhou. Eu trabalhei vermelho e vinho, mas você pode também trabalhar outras cores, né? O verde bilhar, o verde musgo, aí vai ficar a critério de cada pessoa que for montar a peça. Aqui, ó, só para mostrar para vocês como é que a referência do ponto médio que eu estava falando, ali, ó, o ponto dali, esse daqui ele é um pouco maior, porque essa peça aqui eu preciso do ponto um pouquinho maior para ele poder aparecer, senão ele não vai aparecer muito. Porque a extensão aqui a trabalhar é maior, né? Então eu preciso de que o ponto fique um pouco maior. Apesar de ser uma cor clara, ela, se não for um pouquinho maior, ela não vai aparecer. Quando você montar a sua peça, você não, mesmo você visualizando de bem perto, você não vai entender muito bem o que foi que você fez. Então é sempre bom a gente ter esse cuidado com relação ao ponto. Nós estamos trabalhando o ponto fantasia, esse é um dos mais simples, é o mais rápido, porém em outras oportunidades eu vou ensinar outros modelos em outros vídeos que virão agora do Natal. Então, essa peça aqui é exatamente igual a essa que já está pronta aqui. Eu só estou fazendo aqui para você ter noção de como é que fica o ponto médio nessa peça aqui, que é um pouquinho maior, né? Então, aqui, ó, já deu para você perceber que ele é um pouquinho maior do que essas outras pequenas. O procedimento é o mesmo. Quando terminar essa daqui, né? Eu vou ter que recortar para mim colocar ela no lugar da montagem. Aqui, ó, nós fizemos as peças com o ponto fantasia, né? Aqui só falta um pequenininho, que é esse último aqui. Isso aqui foi feito para vocês verem como foi a montagem da peça de hoje. Aqui nós estamos caseando com a pedra na cor vinho. E eu vou mostrar para você como é que você vai pregar essa peça aqui, ó, decorativa. Essa, ó, esse botãozinho aqui, tá vendo, dourado? Esse é um panô que a gente está trabalhando. E você trabalha primeiro em uma fase só. Depois que você fizer toda a montagem da peça, você vai colocar outra parte dessa, né? Costurar bem rente aqui para poder cortar, para poder esconder esses pontinhos que eu acabei de mostrar, né, aqui na peça, senão fica um acabamento feio. Chegando aqui, ó, nessa parte, ó, prendemos o ponto, damos um alinhavo aqui, ó, e vamos pegar o botão. O botãozinho, você tem que posicionar ele na hora da costura de maneira que ele fique já na posição assim, ó, né? Ele tem que ficar viradinho lá para baixo. Se você não colocar ele nessa posição, quando você fechar o ponto, ele vai mudar de direção. Ó. Aí você vai passar esse ponto aqui, ó, vindo de dentro, ó, de dentro pra cá 2 vezes e não aperta muito não, senão ele dobra pra lá. A terceira vez você vai fazer o contrário. Nós fizemos 2 vezes daqui pra cá. A terceira nós vamos fazer o inverso. Nós vamos sair com a agulha aqui e vamos enfiar aqui, ó. Ó, por quê? Porque quando você puxar, ele vai ficar no nível certinho. Se você fizer o ponto só para um lado, e quando você puxar o ponto para o acabamento, ele vai dobrar para cá, ele vai virar assim, ó, tá? É como se fosse isso aqui, ó. Ao invés dele ficar nessa posição, aí ele vira para cá, ó. Aí, por isso que a gente faz isso, 2 pontos de daqui para cá e um ponto para arrematar daqui para cá. E vai continuar
o caseado aqui, colocando as pedras, né? As miçangas. Chegando aqui, ó, eu vou fazer até aqui para você ver como é que você vai trabalhar esse canto aqui, para que essas miçangas vermelhas fica todas aqui, ó, nessa dobra aqui. Quando você tá trabalhando seu ponto, você já tem que ir olhando distância, né? Medindo mais ou menos, calculando, para você ver se tudo aquilo que você tem para fazer nesse espaço aqui vai dar exatamente o que você quer. Que a gente quer que essa miçanga fique aqui, ó, cobrindo isso aqui, ó. Então, nessa caminhada daqui, né, até aqui, nós temos que ir dosando o ponto para quando a gente chegar lá, a gente conseguir colocar essa miçanga exatamente no local que a gente quer. Porque o bordado de pedraria, com pedraria, ele não é simplesmente você fazer o ponto e colocar a pedra. Não, ele tem que ser um trabalho bem elaborado, bem planejado, para que tudo fique muito bem colocado. Se você olhar as peças bordadas, né? Então, você vê assim que parece que foi medido, né? Foi medido aquelas distâncias. Por quê? Aquilo tudo é elaborado, né? Com muito cuidado para que tudo dê certo. Nós estamos quase chegando na nossa etapa, né? De colocarmos aqui a nossa miçanga. Ó, essa, tá vendo, ó? Ela vai ficar bem próxima à outra, ó. Que a outra vai entrar aqui agora. Quando eu for trabalhar essa parte aqui, eu vou ter que fazer 2 pontos aqui, ó. Porque um vai ficar bem escondido aqui, ó. Ó, seguindo a medida do meu ponto. Tá? Eu tô seguindo a medida do meu ponto. Ó, ele ficou bem lá de baixo. Como eu tô fazendo um sim, um não, eu vou repetir o ponto aqui, ó. Ó. E vou colocar a outra miçanga. Então, você vê que tudo tem que ser muito bem planejado. Porque, ó, se você ver, eu coloquei uma aqui, as duas estão no mesmo nível. E eu dei aqui 2 pontos. Mas por que que aconteceu isso de eu dar 2 pontos aqui? Porque exatamente essa entrou aqui, ó, né? Eu dei um ponto com uma, um sem e uma entrou aqui. Se eu fosse dar o outro ponto para entrar essa miçanga aqui, o que que ia acontecer? Essa iria ficar colada aqui. Ó, observou que essa tá no mesmo nível dessa. A próxima, se eu fosse colocar aqui, ficaria nesse nível. E assim, consequentemente, quando você trabalhar aqui, as daqui vão ficar no mesmo nível também. Aqui, ó, a gente vai dar mais um ponto aqui para fixar, porque eu vou colocar um outro tipo de peça decorativa aqui dourada, para vocês perceberem como que de peça para peça influencia, né, a maneira de você costurar. Aqui nós costuramos 2 vezes para cá e uma para lá, e essa daqui, ó, como ela tem, olha, como se fosse uma pérola dourada, né? Ela tem esse buraquinho, ó, tá vendo, transversal? O que que nós vamos fazer? Do mesmo jeito, ó, prendemos lá na ponta e vamos trabalhar assim, ó. Para que ela se ajuste e fique aqui, eu vou descer e vou sair no mesmo buraquinho, para não fazer aquela confusão, né?
E uma coisa que você tem que prestar sempre atenção quando for trabalhar com esse tipo de material, que tem esses dois furinhos, o furo, ele não pode ficar assim, ó, o buraquinho para cima. Não, você tem que nivelar ele, tá? Você tem que igualar o buraquinho, botar o buraquinho retinho para que não apareça. Fixou lá, você vai passar a linha aqui, ó, sem passar lá. Firmou, puxou. Agora você vai andar com a linha de novo, porque ele já fixou aqui. E sempre saindo no mesmo lugar que você colocou a agulha, tá? Para não ficar assim, aquele espaço de vários pontos no mesmo lugar. Vamos sair aqui do lado, ó, já fixamos ela. Tá vendo a diferença? Ó, aqui um material diferente, prego de uma maneira diferente dessa, porém ficaram na mesma posição. Todos eles no mesmo sentido. Agora você vai aqui, ó, continuar o ponto. Ó, o nível da miçanga, tá vendo? Ó? Essa tá no mesmo nível dessa daqui, ó. Então, é esse cuidado que eu falo que vocês têm que ter na hora de montar as peças. Olha, tá vendo aqui, ó? Todas as peças, ó, estão no mesmo nível. Mesmo nível isso, ó, que eu falo, ó, bota lá, ó, tá na mesma direção, ó, tá vendo? Ó, na mesma direção. Aqui do mesmo jeito, ó, tá vendo? Ela tá na mesma direção. Aqui, ó, se você observar, essas duas aqui estão na mesma direção. Então, o que que acontece? Acontece que quando você está fazendo o seu ponto caseado, com esse trabalho com a miçanga, você já tem que ir dosando, né, o tamanho do seu ponto para que isso aconteça. E o que vai acontecer? A sua peça vai ficar uniforme. Você olha assim, você vê que parece que as pedras estão todas juntinhas, medidas do mesmo jeito. Mas não é. É o cuidado que você vai ter na hora de elaborar a peça com o ponto caseado com pedra. Aí nós vamos posicionar aqui, ó, os corações, né? Que nós fizemos já com os pontos e tal. Como aqui, ó, nós temos um espaço maior, naturalmente, essas duas peças, né? Ó, ela vai ter que ter a mesma distância aqui e aqui, ó. Porque esse bico, ele tem que vir exatamente nesse meio aqui. E é uma sequência, ó. O próximo... Tá vendo? Ó, esse biquinho do coração, ele tem que estar aqui, na mesma direção, ó. Né? Aqui a mesma coisa, ele vai ter um espaço menor entre as peças, porque aqui, ó, o espaço é maior, né? Esse espaço é maior, aqui diminui, e aqui vai entrar o outro coração, que é o último que vai encerrar a peça, que é esse aqui, ó. Então, tudo a gente tem que colocar de acordo com o espaço que você está trabalhando, mas você tem que observar também a posição daquilo que você vai colocar. Se não fosse coração, fosse botão, também seria assim. Você teria que trabalhar os botões aqui de maneira que preencheria o espaço, porém não ia ficar uma coisa desorganizada, né? Bagunçada, que você olhava e não ia entender muito bem o que estava acontecendo. Porque o valor da sua peça está justamente nesse cuidado que você tem, de elaborar a peça com cuidado, né? De entender o que é que você vai fazer e quando a pessoa olhar para ela, gostar, né? Agradar do que está vendo. Então, essa aqui, né, é a parte. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? É mostrar como você vai fazer depois de tudo pronto. Você só vai colar. Você já posicionou? Para ela não sair do lugar, ó, aperta aqui, ó, e faz isso, ó. Abaixa, ó, pressiona, levanta aqui onde você segurou e coloca a cola. Porque assim, você não vai correr o risco de que ela saia de onde você colocou, né? E aí a sua peça vai ficar toda desfocada, né? Porque ela saiu do lugar e tal. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. A grande é do mesmo jeito, você posiciona, segura e levanta, ó. Lembrando que esses acabamentos que a gente faz aqui atrás, é sempre bom
você colocar um pouquinho de cola no arremate, né? Naquela linhazinha que fica aqui atrás, ó, tá vendo? Essas linhazinhas. Quando você for passar a cola, você passa aqui, ó, porque aí dá segurança maior e ela não vai escapar. E assim nós vamos fazendo até a gente completar toda a nossa montagem aqui. Que depois que nós fizermos isso, nós vamos colocar outra parte dessa, vamos costurar aqui, ó. Aí você vai pegar uma linha de meada na cor que está o pano de fundo, né? É o pérola, é o verde, é o branco, então você vai escolher a linha exatamente naquela cor. E nós vamos colocar aqui atrás, ó, para sumir isso aqui, ó, tá vendo, ó? O objetivo da outra parte é justamente para sumir isso aqui. Então, colocamos, nós vamos começar a costura. A costura, ela tem que ser bem próxima aqui, ó, do caseado, ó. Tá vendo? Bem próximo aqui. Por quê? Porque você vai cortar, né, o excesso aqui, né? A gente vai cortar aqui, ó. Se você costurar aqui, quando você cortar, vai desmanchar tudo. Por isso, nós costuramos aqui, bem próximo, uma que o ponto não vai aparecer e outra que quando você cortar, não vai correr o risco, não é mesmo? De desmanchar. Então, aqui atrás, ó, tá os pontinhos, ó, tá vendo? Do que eu tô costurando. Igual está aqui, ó, porém aqui ela já está com o acabamento, ó, né? Eu coloquei a outra parte aqui e costurei exatamente igual eu mostrei aqui agora. Bem colocado perto, bem próximo do feltro vermelho, para o ponto não aparecer do outro lado. Feito isso, nós vamos, igualmente fizemos aqui nessa parte, nós vamos cortar. Como que eu vou saber a distância, né, que eu preciso daqui? É 1/2 centímetro além da miçanga que você trabalhou. Ó, é muito pouquinho. Se você seguir as miçangas que você colocou, com certeza isso aqui vai ficar tudo igual. Ó, nesse pedaço aqui, ó, a base é a costura aqui. Nós não temos miçanga, mas temos a costura. Aí nós vamos fazer isso, ó. Ó. Então ela vai ficar assim. O processo de você cortar isso aqui é 1/2 centímetro além da miçanga que você colocou. Aqui do mesmo modo, não importa isso aqui, ó. Essa parte aqui não tem importância nessa situação. Nós cortamos ali, ó, e voltamos pra cá, ó. Chegando aqui, ó, você vai basear o 1/2 centímetro pra cá, ó. Você não pode ir até lá no final, não, né? Senão não vai dar certo. Ó. Aqui, ó, ela fica essa ponta pra fora. Por quê? Nós não deixamos coisa fora aqui, nós deixamos essa beiradinha aqui e aqui. Então, você não pode cortar isso aqui, eliminar. Ela tem que ficar aqui também, né? Senão foge muito da proposta que é a montagem da peça, né? Vai ficar muito diferente. Depois disso aqui, vem o acabamento final, que é o laço, que é uma das dificuldades, assim, que as pessoas têm, né? É montagem de laço. Para segurança maior, de quem não tem muita habilidade para mexer com as fitas, né? Porque elas escorregam, e às vezes você tá com o laço quase pronto e por uma dificuldade de manuseio, ela acaba se soltando. Então, nós vamos fazer aqui o laço. Esse laço aqui é um dos mais simples, não tem erro. Você vai dobrar a fita, ó. Você vai escolher o tamanho do laço que você quer. Como é que determina o tamanho do laço? É justamente essa dobradura que você fez aqui, ó. Essa dobradura aqui, ó, é que vai determinar o tamanho do seu laço. Por quê?
você vai do outro lado dobrar a mesma, ó, o mesmo tanto, tá vendo? Nós estamos no meio certinho aqui, ó. Então, a mesma distância que vem pra cá, tem que ir pra lá, né? Então, você vai segurar aqui, ó. Tá vendo? Vai dobrar de novo, com uma pequena diferença de tamanho. Ó, muito pouco. Para esse caso aqui, que a gente não quer um laço tão grande. No caso da gente trabalhar, né, um outro tipo de laço, ele vai dobrando e cada vez maior, né? Então, ele vai assim, ó, tá vendo? Maior, maior, né? E ele vai crescendo de uma forma geral. Aí, nós cortamos aqui, ó. Para você não perder toda essa dobradura que você fez, você vai dar uns pontinhos aqui, ó. Para você ter mais segurança na hora de organizar, na realidade, o laço, né? Ó, então, paramos aqui, né? Então, já está a dobradura toda feita, ó, 4. Como nós precisamos de uma fita menor para a gente fazer o acabamento, nós vamos fazer aqui a forma do laço, ó. Você vai pegar a beiradinha, vai chegar um pouquinho para cá para dentro e essa outra parte um pouquinho para cá, ó, e vai segurar aqui, ó, para dar aquela queda, né, do laço. Aí, você vai dar um pontinho aqui. Que vai segurar isso aqui. E do outro lado também. Você viu que eu não apertei muito, ó. Eu só dei uma modelagem nele, né? Porque depois eu vou trabalhar ele, eu esticando aqui, né? Então, não precisa apertar muito aqui. Esse daqui, ele é feito quase na mesma, né, na modelagem, a mesma coisa, porém, como ele é uma fita fina, a gente vai colocar um pouquinho maior a dobradura para ter um realce, porque na hora que amarrar ele ali, né, para ele não sumir de todo. Só que como ele é uma peça fina, não tem necessidade, né, da gente costurar ou alguma coisa assim. Mas se você sentir insegurança, porque ele fica escorregando, aí você pode dar um pontinho também. Aqui nós vamos cortar aqui. E vamos cortar um pedaço aqui. Vamos colocar aqui, ó. Ó, debaixo dele, tá vendo, ó? E vamos cortar um outro pedaço. Para fazer o arremate, ó. Você vai colocar aqui, ó. Vai segurar e vai amarrar. Agora, a gente vem aqui e coloca ele nesse local aqui. Mas primeiro, nós vamos fazer o arremate desse aqui, ó, né? Que nós não fizemos ainda. Então, com a mesma fita que nós fizemos ali, nós vamos cortar aqui um pedaço e vamos amarrar aqui, ó, tá? Aí, colocamos lá e vem com esse aqui e amarra. Então, vamos tirar essa linha daqui. Aí, você vai posicionar ela de uma maneira que vai sumir aquela linha, né? Aquela costurinha. Vai organizar esse lacinho aqui e vai amarrar. Também essa parte aqui vai ficar
uma parte decorativa também. Aí, todo aquele amarrado que a gente fez virou também uma parte de acabamento. Tá vendo? Aí você vai vir aqui, ó, passa cola quente e coloca ele aqui, como foi feito a peça aqui, ó, né? Essa peça nós fizemos aqui de uma maneira diferente, com o acabamento da própria fita. E aqui já elaboramos o mesmo laço, porém com acabamento diferente. Aí você vai escolher qual das duas opções que você vai querer, né? Com um laço mais simples, né? Que foi esse que a gente fez agora, ou esse aqui, elaborado mais com a peça com laço vermelho. Esta foi a nossa proposta de hoje, um panô para você enfeitar a sua porta no Natal. Espero que vocês tenham gostado. Venha conhecer o meu trabalho aqui no Espaço de Arte Selga.